Olá pessoal, é um grande prazer tê-los aqui novamente para mais uma reflexão poderosa para abençoar a sua vida, a nossa vida. Meu nome é Fernando e a leitura de hoje está em João, no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos em frente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A reflexão dessa palavra, pessoal, ela é muito profunda e mostra exatamente o porquê e o motivo pelo qual só através do Senhor Jesus Cristo, você e eu, galgaremos e teremos a vida eterna. São muitas as pessoas que me perguntam, que me falam, mas para buscar a Deus eu busco em casa. Eu não vou na igreja A, na igreja B, na igreja C, porque tem isso, porque tem aquilo, porque por causa de dinheiro, por causa daquilo outro, né? E criticam, porque eu vi isso, porque eu vi aquilo outro, enfim. A primeira dica que eu te dou, pessoal, é que quem busca Deus, quando adentra numa igreja, numa denominação, por que ir numa igreja? Porque é bíblico, é a ordem de Deus que nós devemos congregar. Ora, se você quer pão, você vai na padaria. Se você quer carne, você vai no açougue. Se você quer fruta, você vai na feira ou na frutaria. Se você quer Deus, se você quer aprender sobre a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você vai procurar uma denominação, uma igreja, porque ali é um ambiente propício para aquilo. Exatamente onde haverá um foco total, sem distrações em relação àquilo. Onde você vai ouvir a palavra. Onde ali também tem homens e mulheres de Deus de fato para pregar a palavra. Então ali é um ambiente propício para você estar congregando entre os irmãos naquela fé, naquele espírito, naquele ambiente espiritual. As orações, a palavra, os louvores, enfim. Por isso que nós devemos congregar. Compreende? Essa é a ordem bíblica nesse aspecto. Então, esse é um dos motivos primeiros para que eu e você nos envolvamos através da congregação, ou seja, que busquemos a Deus, que possamos escolher um local onde ali pregue a palavra, né? E possamos nos envolver mais com as coisas de Deus. Independente do que acontece ou não, pessoal, cada um vai prestar conta de cada ato a Deus no final de tudo. Não se preocupe em você ser a diferença, fazer a diferença, né, e testemunhar a Cristo, olhando somente para Jesus. Foi por esse motivo que somente através do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, se você não sabe, é o próprio Deus. Há um grande mistério bíblico que um dia nós saberemos através de uma comunhão espiritual com Deus lá na eternidade. Que Deus, se você não sabe, é uma trindade. É o Deus Pai, é o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então Deus, a fim de salvar a humanidade, Deus, a fim de reconciliar o homem que estava perdido neste mundo por causa do pecado de Adão, Ele enviou, Ele se materializou, Ele materializou o Deus Filho na figura humana, num corpo humano material limitado, a fim de nos salvar. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na figura humana,
Ele simplesmente foi enviado por Deus, pelo Deus Pai, para nos dar exemplo de como que ele queria que o ser humano fosse, como que o ser humano ele deveria ser para com Deus, a fim de reconciliarmos, de nos reconciliarmos para com Deus e termos a salvação. Foi por isso que hoje o Senhor Jesus ele está vivo. Ele veio, tem todo o histórico dele, da maneira que ele expandiu aqui o ministério dele. E ele foi levado à cruz, ressuscitou no terceiro dia e ele voltou, né? A Santíssima Trindade reina eternamente, está à destra novamente do Deus Pai Todo-Poderoso e pode hoje, na condição de um advogado, pode-se dizer assim, interceder por você e por mim e por todo ser humano que se curvar a Ele. Então não é através de Maria, não é através de João, não é através de Abraão, não é através de nenhum tipo de santo criado por ídolos humanos, por um Deus de pau ou de pedra, que nós nos reconciliaremos ou temos acesso a Deus, não. Mas é somente através do Senhor Jesus, porque Ele foi o único que desceu aqui na figura humana, sendo Deus, se materializou de forma humana, realizou a sua missão, executou o sacrifício divino para a salvação do ser humano e ressuscitou. E por Ele, somente por Ele, que nós temos acesso ao Deus Pai, a fim de galgarmos a salvação eterna. Por isso que Ele diz que todo aquele que crê nele será salvo. Porém, essa crença que a Bíblia diz, né, não é somente o acreditar. Essa crença é exatamente o se lançar, o viver a palavra de Deus, o viver a vontade dele aqui na terra. Então, para todos aqueles que creem, né, no Senhor Jesus, ou seja, aqueles que se lançam na obediência da palavra dele, esteja certo que nós, você e eu, nessa fé, galgaremos a salvação, a vida eterna para com Deus Pai. Agora, aqueles que somente dizem, né, que crê, mas não pratica, é o mesmo ou está na mesma condição daqueles que dizem que não crê, porque já estão condenados. Por que estão condenados? Porque essas pessoas, a Bíblia diz que estão amando mais as trevas, amando mais o pecado, amando mais o mundo, amando mais os seus vícios, amando mais aquilo que dá prazer às suas almas, à sua carne, do que amando mais a vontade de Deus, do que amando mais ou se preocupando mais em fazer a vontade dele, a vontade do Pai. Então, para essas pessoas, infelizmente, como diz a Bíblia, essas pessoas já estão condenadas. Então, que você e eu não nos deixemos levar por essa classe de pessoas. Existe a classe de pessoas que creem no Senhor Jesus, e esse crer, eu repito, não é só acreditar, é sim se entregar, se batizar nas águas, viver e lutar para viver até o último respirar a palavra de Deus. E que você não aceite se enquadrar na condição das pessoas que diz que creem e não pratica, ou aqueles que não creem, porque essas pessoas já estão condenadas, segundo a Bíblia. Mas mesmo assim, eu acredito que se essas pessoas que hoje vivem em trevas, ou têm prazer no pecado, se no último respirar, como exemplo daquele ladrão na cruz, se arrependerem com sinceridade, terão salvação. Mas aí cabe a essas pessoas tomarem essa ação ou não. Já não cabe a nós. Amém? Que façamos a nossa parte. Tenhamos bons olhos e busquemos em Deus a nossa salvação, através da fé e entrega ao Deus Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço mais uma vez, meu Pai, por essa palavra abençoada, por essa revelação, e que essa pessoa tenha agora um coração cheio
do amor, do desejo, do prazer em crer no Senhor Jesus como o Deus Filho, como a única ponte, o único intermédio, o único canal entre nós e o Senhor Deus Pai, para que ao findar do nosso tempo neste mundo possamos estar na eternidade contigo. Que é isso, esse é o foco, esse é o objetivo da fé. Não há outro objetivo a não ser esse. Não há outro objetivo que o Senhor Jesus veio, que o Senhor sacrificou o Deus Filho por nós a não ser esse. Que é nos conceder, meu Pai, a oportunidade de estarmos contigo na eternidade. É o que eu te peço, te agradeço, entrego a cada pessoa em tuas santas e poderosas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, se você crer, diga amém e graças a Deus.